Olá, tripulantes! Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Open Space Diário de Bordo. Hoje eu vou falar com você de creator para creator, de criadora para criador ou criadora. Você que ama criar conteúdo, porém se sente ainda um tanto perdido, perdida nessa jornada. Por onde começar essa caminhada aí dentro desse ecossistema tão precioso, tão movimentado, tão veloz, tão falado nos dias atuais, que é a Creator Economy, ou Economia dos Criadores. Se você chegou aqui ou caiu de paraquedas ou já estava seguindo, muito obrigada pela sua audiência, fica aqui até o final, porque tem muita coisa boa para a gente conversar aqui sobre essa economia dos criadores, as skills, habilidades necessárias para você se tornar um criador, verdadeiramente um criador autêntico, maduro, seguro, que tenha autoridade naquilo que vai comunicar enquanto criador. As suas entregas podem ser não só autênticas, porém criativas e com um imenso propósito e valor. Eu sou a Cíntia Lee, jornalista, publicitária e designer de moda. Estou nesse apaixonante universo da comunicação desde 1995, ou seja, este ano eu completei simplesmente 30 anos de jornada, com muito orgulho, quando eu ainda era uma estudante da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. E foi ali que eu comecei a ter as minhas primeiras percepções e realizar os meus primeiros projetos, as minhas primeiras entregas. E me apaixonei profundamente tanto pelo universo da publicidade e propaganda, quanto pelo universo do jornalismo um pouco mais tarde, e há 6 anos pelo design de moda, quando eu resolvi fazer um remake, me repaginar profissionalmente, intelectualmente e retornar ao universo acadêmico, já pensando na minha carreira de transição, na minha aposentadoria, que em breve ocorrerá em 2026, para eu me dedicar ao ensino, à docência e também à criação permanente, porque nós, como criadores, a gente não para nunca. E o verdadeiro criador, o bom criador, gente, ele cria o tempo inteiro. Ele escreve, ele está criando conteúdo, imagem, editando vídeo, fazendo o tempo todo a sua arte, o seu ofício de levar conteúdo para o mundo. Se você gosta disso, você está no canal certo. Agora, se você não quer colocar a mão na massa, quer delegar isso a terceiros, criar sua própria marca, mas não quer se envolver com a criação de conteúdo, esse canal aqui não é para você. Validar projetos, você precisa entender dos processos e colocar a mão na massa. Não sei se você concorda, mas a minha experiência validou muito isso. Essa minha teoria hoje não é mais teoria. Ela realmente foi validada e se tornou, para mim, no meu dia a dia, um norte. Que primeiro eu preciso experimentar, testar, executar e não só aprender, adquirir conhecimento para eu poder administrar tudo isso e fazer as melhores decisões, porque a tomada de decisão para um detentor de uma marca pessoal é necessário sim esse vasto conhecimento e repertório experimental de vivência e de prática. Então bora lá que a gente tem muito para falar nesse vídeo. Fica aqui, já vai dando joinha se você já está gostando, compartilha com amigo, com amiga, com familiar que também ama o universo da criação, que também quer se aperfeiçoar ou iniciar uma carreira como criador. Traga ele para cá, para o Diário de Bordo, e vamos juntos aí fazer diferença e fazer boas entregas, ok? Olha que bacana o que acontece hoje, no ano 2025, nessa era digital, sem fronteiras, onde podemos, de qualquer lugar, a qualquer tempo, falar com as pessoas, nos comunicar, vender algo, ou simplesmente conversar, bater papo, correto? Por meio de uma câmera, de um celular, como estou fazendo aqui com o meu iPhone. Hoje eu estou até no meu plantão da minha assessoria de comunicação e resolvi gravar aqui para mostrar como a mobilidade nos beneficia nesse mundo da informação e como a gente tem de utilizar esses recursos e conhecê-los antes, né, principalmente, para torná-los aliados nossos nesse processo de levar ao mundo a nossa marca. A nossa ideia, o nosso projeto, o nosso produto. Eu não sei se você tem um produto, se você tem um serviço, se você quer vender o seu conhecimento, ou você quer apenas compartilhar o que você sabe de maneira filantrópica, de maneira voluntária, sem fins lucrativos, ou monetizando. Não importa, o processo é sempre o mesmo. Entender de como se dá essa comunicação, esse fio que conecta, essa energia que conecta as pessoas desde os primórdios, né, da humanidade, onde seres que aspiravam sempre, desde então, desde sempre, mobilidade para se alimentar, para guerrear, para evoluir, para procriar, enfim.
Nós estamos ainda fazendo as mesmas coisas, porém de maneira diferente. Eu gosto de falar sempre isso. Se você for observar, nós continuamos fazendo as mesmas coisas que fazíamos no século passado, há décadas passadas. A gente escreve carta, a gente liga para as pessoas, que mais? A gente faz publicidade, porém, os meios são diferentes. A gente faz compras, a gente continua escovando os dentes, a gente continua se alimentando, indo ao supermercado, enchendo o carrinho de comida, ou se não, entregando em casa, já é outro meio, ou se você já está fazendo compras via e-commerce, pela internet. Porém, as coisas básicas, as necessidades do ser humano continuam praticamente as mesmas, elas precisam ser supridas das mesmas maneiras ou até mesmo um pouco mais aprimoradas, refinadas, melhoradas em razão do quê? Da tecnologia, da evolução. Quando eu falar, a gente continua escrevendo carta. A carta hoje seria o e-mail, seria a mensagem que a gente encaminha no WhatsApp. A gente continua pagando contas, indo ao banco, mas agora o banco ele é móvel, ele está na palma da nossa mão. As contas continuam, nós precisamos pagar as contas. Porém, a gente efetua os pagamentos com tecnologia, de maneira muito mais fácil, muito mais rápida, muito mais prática. E por que tudo isso? Porque a evolução nos trouxe também, além dos benefícios, a difícil capacidade de opção, de escolher em razão das inúmeras possibilidades e escolhas que nós temos e opções em todas as áreas. Isso tornou até mesmo um desafio. E onde eu quero chegar? Nós, como marcas pessoais, como profissionais creators, nós precisamos entender que nós temos esse desafio pela frente quando a gente quer conquistar um ouvinte, conquistar um seguidor, conquistar um leitor, como você queira defini-lo. Um telespectador, um cliente para a sua marca, para o seu serviço, para o seu produto, para o seu conteúdo. Quem é que quer falar para as paredes? Acredito que nenhum de nós. Se estamos aqui é porque queremos, sim, ser vistos, ouvidos, aplaudidos, admirados, respeitados, não é verdade? Mas para isso, nós precisamos, sim, atrair pessoas que estejam orbitando no mesmo universo de interesses, de vontades, desejos e necessidades. Porque se nós tivermos isso em comum, com certeza nós vamos criar uma comunidade. E vamos falar uma mesma língua, ou quase uma só língua. Nós vamos nos comunicar, nos ajudar de maneira colaborativa. Eu estou aqui e vou fazer aí uma comparação. Diário de Bordo é o nome da nossa comunidade, o canal Diário de Bordo. Eu sou a líder desta comunidade como apresentadora, como porta-voz do conhecimento que é aqui entregue, compartilhado por meio da plataforma do YouTube. Vocês são os meus seguidores, participantes da comunidade do Diário de Bordo. E o que essa comunidade tem em comum? Que essa comunidade, ela se interessa por comunicação estratégica, por marketing digital, por branding, por marcas pessoais, por economia dos criadores. Então, nós temos interesses que vão nos conectar a partir de agora. Eu vou sentir vontade, eu vou sentir interesse, eu estou despertando vocês a partir de agora, terem prazer em estar aqui, em aprender comigo, em nós dividirmos conhecimento. Quero aprender quando eu brinco, mas eu quero ser como o seu guia na jornada. Esse guia que te estimula, que te motiva a sempre dar um passo adiante para resolver a sua insegurança de ser um criador ainda iniciante, ou posso te ajudar, de repente, a encontrar o seu lado mais criativo, a desenvolver melhor a sua comunicação. Então, são muitas nuances dessa nossa relação aqui no Diário de Bordo. Então, a primeira etapa é você entender isso, que o universo digital, ele mudou uma configuração, porém, ele apenas estendeu algo que sempre existiu desde os primórdios. Essa necessidade de se estabelecer comunidades, grupos de pessoas que defendem algo parecido, uma mesma ideologia, um mesmo norte, um mesmo pensamento, ou vários pensamentos que desembocam numa mesma causa. Então, estamos aqui, e para estar aqui, é preciso entender, para se construir e tornar-se um conteudista, um creator digital, eu preciso gostar de me relacionar com outras pessoas. Eu tenho de ser uma pessoa, além de mentora ou além de líder, eu preciso ser um colaborador, um ajudador, um solucionador de problemas. E que problemas são esses? Cada um vai ter o seu quando criar o seu projeto.
Cada um tem o seu talento para mostrar para o mundo, para utilizar esse talento para construir algo para o outro, para o próximo, correto? Porque o nosso centro de criação será sempre quem? O ser humano. Então, entender que comunicar aqui no meio digital é falar com pessoas e construir comunidade é o primeiro passo para a nossa reflexão no processo criativo e estratégico de uma marca pessoal, de um negócio, de uma empresa, ou mesmo de um projeto social, não, algo sem interesse financeiro. Quando a gente fala sobre economia de criadores, a gente tem que lembrar que é importantíssimo a gente focar numa comunicação que humanizada. Uma comunicação que gere familiaridade para que possa ser memorizada, que possa atrair pessoas, gerar compreensão, linguagem de fácil acesso. E o que seria uma linguagem de fácil acesso? Uma linguagem mais simples, menos técnica. Buscar meios de aprimorar esse vocabulário, apresentando os mesmos conceitos de uma maneira mais leve, mais didática, mais suave, que traga este público para você, para o que você tem de valor a entregar. Creators iniciantes geralmente se sentem multipotenciais. Você se sente assim? Com vários poderes, muitas habilidades, muitos projetos, muitas ideias, porém não sabem ainda como construir uma presença digital. E o que é sentir essa presença digital? É simples, é estar presente, vivo, atuante nos meios digitais, nas plataformas digitais, comunicando com as pessoas do seu público ou mesmo com outros públicos de interesse sobre o seu universo, da sua marca, do seu conhecimento, do seu produto. Então, isso é ter presença digital. Presença digital, ela tem de estar sempre ativa. Uma conversa, um relacionamento, uma experiência sempre ativa e disponível. Nunca diferente disso. Não basta eu ter um perfil digital, um nome numa plataforma e postar uma vez a cada 6 meses. Isso é ter presença digital para um criador de conteúdo? De maneira alguma. Pode ser presença digital lá para o seu avô, para a sua avó, para o seu irmão, que faz aquilo ali, ou criou um nome para dizer, eu tenho presença digital. Eu agora tenho uma conta no Facebook, uma conta no Instagram, porém, é algo sem ser estratégico, sem ser intencional. Aqui nós estamos falando de presença digital como resultado de uma estratégia pensada para obter resultados. E quais são esses resultados que você, como creator, quer obter? É outra pergunta a se fazer. Nicho. Muitas pessoas falam, você é o seu nicho. E por que você é o seu nicho? Essa teoria que muitos conceituados especialistas sempre têm aí nos ensinado dessa maneira. Porque os seus talentos, as suas aptidões, o seu repertório, a sua vivência, a sua prática diária é que irão todos esses elementos, em conjunto ou separadamente, dizer qual será o problema que você irá solucionar para o seu público. Essa solução que você vai dar para o seu público, irá dizer o seu nicho de atuação. Qual é o seu nicho de atuação? Eu sou uma personal trainer, então qual é o meu nicho de atuação? Depende. O meu nicho de atuação vão ser os alunos de academia de bairro, que pretendem apenas se exercitar diariamente para melhorar a sua saúde. Eu sou uma personal trainer, mas eu sou especializada em atletas que correm diariamente. Inclusive, eles participam de meia maratona. É outro nicho, é outra segmentação de entrega de solução. Quando penso em nicho, eu tenho de pensar o que eu faço que me diferencia da maioria, que me destaca. Aquilo que eu faço por quê e para quem? E como que seria essa entrega? De que maneira eu entregaria o que eu sei para o mundo? E aí você vai começar a entender a questão do nicho. Então, criador, criadora, tripulante, entenda todos esses conceitos, todo esse bate-papo que nós tivemos até aqui. Eu quero como exercício que você anote aí
no seu caderno todos esses tópicos que nós abordamos aqui hoje e responda a todas essas perguntas para clarear a sua mente e para deixá-lo mais seguro daquilo que você quer realizar, da sua missão, qual é o seu legado. Não preocupe nesse momento em se vai monetizar ou se não vai. Nesse momento aqui é você ter um autoconhecimento, você entender quem é você nesse universo de conhecimento e como que você pretende se posicionar digitalmente, como será a sua presença digital no mundo digital para as pessoas que você pretende conversar todos os dias ou constantemente, porque tem que ser constantemente, tem que ter consistência para ter autoridade, reputação, para engajar, para construir comunidade, tem de ter participação, ok? Eu agradeço muito a sua companhia e a gente se vê no próximo episódio. E conta aqui nos comentários, antes de eu ir embora, qual é o seu nicho? Você já sabe? Se sim, fala lá para mim. Se não, diga que não e vai buscar, estudar e meditar sobre isso e a gente se vê no próximo encontro para a gente falar um pouco mais sobre isso. Beijo no coração aí de todos vocês. Até mais!